Boa noite. Para que possamos iniciar a palestra, eu passo as informações. Solicitamos voluntários, psicólogos que possam dispor de algumas horas na semana para atenderem pessoas carentes em nosso lar Irmã Dirce. Os interessados devem entrar em contato aqui no centro com a Edna, às terças e sextas-feiras à noite, às 19 horas. E também terças e quintas-feiras à tarde, às 14 horas. Desde já nós agradecemos a colaboração. Também estamos oferecendo atendimento às pessoas carentes que necessitam de tratamento com psicólogos. Entrar em contato conforme dados acima. Para a campanha do alimento, solicitamos alimentos não perecíveis para serem formadas as cestas básicas que são doadas às famílias assistidas por esta casa. Nós agradecemos a colaboração de todos. E também para a campanha da fralda descartável infantil, solicitamos fraldas infantis nos tamanhos médios para serem doadas aos bebês que fazem parte do projeto Mamãe Bebê. São assistidas as famílias também carentes e estes bebês, além das fraldas, ganham enxoval, as mamães são assistidas dentro de suas necessidades e contam com o amparo de uma equipe de profissionais da área da saúde. Nós agradecemos a colaboração de todos. Para que possamos iniciar a palestra de hoje, por favor, fechem os olhos. Pai, nós pedimos neste momento que os bons espíritos possam nos envolver com boas inspirações. Que o amado Mestre Jesus esteja presente, se fazendo luz, irradiando o seu amor, que possamos colher dele informações preciosas para seguirmos na nossa trajetória. Se for possível, meu Pai amado, que possa contar com o apoio do meu mentor Erasmo Gurgel, para que ele dê andamento ao seu trabalho. Eu, apenas médium, me coloco à disposição do trabalho edificante. Graças a Deus, graças a Jesus. A palestra de hoje tem como tema Deixai vir a mim as criancinhas. No Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos de 13 a 15. Trouxeram alguns meninos para que ele pusesse as mãos sobre eles e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Então Jesus disse: Deixem os meninos e não impeçam que eles venham até mim, porque deles é o reino de Deus. Jesus impôs as mãos e partiu. No livro de Aura Celeste, nós podemos colher informações pertinentes a esta passagem. E ela informa que naquela época, por todos os locais onde Jesus andava, ele atraía as multidões. Eram enfermos de todos os matizes que desejavam a cura, mas também as mulheres que levavam seus filhos pequenos para que Jesus pudesse tocá-los e abençoá-los. Mas naquele momento, os discípulos objetivavam o descanso do Mestre, após uma exaustiva caminhada. Por isso, eles pediam que elas se retirassem dali levando seus filhos, e muitas vezes tentavam tirá-las à força. Para Jesus, as crianças eram a esperança do mundo, ele queria o contato delas. No livro 70 vezes 7, Richard Simonetti nos explica que era costume entre os judeus esta situação de abençoar. Os homens santos, eles ministravam bênçãos entre as crianças e os adultos. Era uma evocação da proteção divina. Este costume, o ato de abençoar, ele enraizou-se no cristianismo e estendeu-se ao relacionamento familiar, envolvendo pais e filhos. Quem de nós não traz, numa vaga lembrança, este ato de abençoar? Quando nós ouvimos ou mesmo dissemos para um avô, um pai, um tio, um
muitos de nós batizados na Igreja Católica tivemos esta necessidade de pedirmos a bênção aos padrinhos. E dissemos: a bênção, meu pai. E ele disse: eu te abençoo em nome de Deus. Deus te dê saúde, Deus te dê paz. É a evocação de Deus naquele momento. Quem abençoa é superior, está acima do abençoado, numa condição de hierarquia, de respeito, de autoridade. Por isso, este escritor diz que é uma das mais belas manifestações da afetividade no lar, inclusive dizendo que nós deveríamos passar isso através das gerações. Isso não deveria se perder, porque é importante que a criança veja no pai, no tio e no avô esta autoridade de alguém que lhe fornece esta bênção, esta paz, esta saúde, esta consolação. Ele ainda informa que Jesus abraçou e abençoou as crianças. Ele colocou as crianças como símbolo da condição necessária para entrar no reino de Deus. E nós nos lembramos do Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 21. O reino dos céus, o reino de Deus está dentro de vós. Richard Simonetti explica que não é um local geográfico, o reino de Deus está aqui ou ali. Não, é um estado de consciência, é um estado interior, íntimo de cada um de nós. É uma situação onde se vincula às realizações pessoais, condicionadas a tudo que nós pensamos e fazemos. Ele ainda informa que a incapacidade de sermos felizes, porque nós não conseguimos valorizar o que a vida nos oferece, não permite alcançar o reino de Deus. E faz todo sentido. Ainda afirma que cada um de nós sustentará aonde estiver o céu ou o inferno. Céu ou inferno que será produzido por nós mesmos, com as ferramentas do cérebro e do coração. Ou seja, nós produzimos o nosso céu ou inferno a partir de tudo que nós pensamos e sentimos. Por isso, ele diz que o ingresso ao reino de Deus está vinculado a sermos como crianças e termos duas virtudes básicas: a pureza e a simplicidade. A pureza, porque a criança, ela não é maliciosa, ela não vê o mau comportamento, ela não vê a maledicência, a hipocrisia. A criança, ela consegue se relacionar com qualquer pessoa, independente da cor, da raça, do credo, nacionalidade ou posição social. A criança, ela não guarda mágoas ou rancor. Se ela não se ressente, ela não precisa perdoar. E existe um exemplo muito simplório que Erasmo me informa. Lembrem-se das tantas vezes que as crianças chegaram perto de vocês, independente se foram filhos, primos, sobrinhos ou alunos na escola. Mas se nesta situação, por algum motivo, nós ralhamos com eles, e nos motivos piores, quando nós os agredimos verbal ou fisicamente, quando humilhamos publicamente, eles se ofenderam momentaneamente e choraram, se afastaram um pouco, ficaram quietos. Passados 15 minutos no máximo, estão por ali em torno de nós, como se nada tivesse acontecido,
lisonjeiros, querendo afeto. É por isso, esta pureza do coração que os envolve deveria fazer parte das nossas vidas. Quando nós também passamos por situações diárias onde podemos nos sentir atingidos pelas posições alheias, por tudo que as pessoas podem nos causar, mas se nós agirmos como crianças, não estaremos nutrindo sentimentos que são tão nocivos para a nossa saúde física, mental e espiritual. Quanto à simplicidade, pensemos que uma criança que mora numa cabana e brinca com um pau de vassoura que faz de cavalo, ele é feliz, tanto quanto um menino que mora num palácio e tem por brinquedo um patinete motorizado. Nas duas situações, existe a brincadeira, existe a felicidade. Mas se nós transformarmos isso para a vida adulta, pensem, o homem que vive numa cabana ou num barraco, ele tem motivos para reclamar, para queixar-se da sua vida, para se enfurecer. Da mesma forma que aquele que mora num palacete, também diz que tem os seus motivos para ficar de mal com a vida. Vejam a inversão de valores decorrente da fase infantil e da fase adulta. Richard Simonetti diz que para entrar no reino de Deus, nós precisamos entrar em contato com a nossa intimidade, entrar em contato com a criança que ainda existe dentro de cada um de nós, para resgatar esta criança que foi aprisionada na ambição, nos vícios e também nas mazelas morais. A partir daí, qual seria o nosso esforço? Reeducar esta criança, através de conservar bons propósitos e lutarmos para desviarmos a todo custo as más tendências do nosso caminho. Nós deveremos conservar a fidelidade ao bem. E o que significa isso? É conservar os ideais de simplicidade e da pureza da infância. E é com isso que nós trazemos a reflexão de hoje no meio da palestra. Pensem neste momento na infância de vocês. Tentem se recordar de como eram aos 6 anos, 5 anos, 4. Naquele momento, como vocês eram, como vocês viviam com seus pais, com seus avós, com uma tia? Quais eram as suas intenções para o futuro? Eu me lembro de aos 3 anos perguntarem para mim o que eu queria ser quando crescer. Vocês também já devem ter ouvido isso. Quais eram as suas ambições infantis? O que vocês objetivavam ser quando crescessem? Vocês conseguiram atingir estes propósitos? Quando eu era criança, eu dizia para o meu pai que eu queria cuidar das pessoas. Era tudo que eu queria fazer. Eu queria fazer diferença para as pessoas. Eu via tanto sofrimento já pequenina. E eu chorava dizendo para minha mãe que eu queria que as pessoas soubessem que aquilo não era justo e que nós podíamos ser iguais. Nós poderíamos nos esforçar mais e fazer pelos outros, uns pelos outros, o que fosse possível para que todos ficassem bem. Graças a Deus eu tenho conseguido atingir os meus propósitos infantis e tento me dedicar a eles todos os dias quando de alguma forma parece que estou me perdendo. É isso que o Erasmo pede a todos que estão nos ouvindo neste momento. Lembrem-se dos propósitos infantis e resgatem a criança que existe aí, pura, cheia de simplicidade. Continuamos com o Evangelho dos Humildes, onde Eliseu Rigonati destrincha todo o Evangelho de Mateus. E no capítulo 5, ele fala por
puros de coração, por limpos de coração, nós podemos compreender aquelas pessoas que não dão abrigo às paixões inferiores, que são o ódio, a ambição, a inveja, a raiva, tudo isso que nos torna maus, que nos envolve com o mal. Estas paixões inferiores ofuscam a nossa visão espiritual e nos impedem de evoluir espiritualmente, nos colocando frente a frente com os bons espíritos. Já no capítulo 19, ele nos explica: destes é o reino de Deus. Destes é o reino de Deus, daqueles que alcançaram a pureza e a inocência similares à de uma criança. Eles merecem alcançar a felicidade proveniente de uma consciência sem mazelas, uma consciência limpa. Mas ele também diz que há uma ordem para que eduquemos as nossas crianças com o evangelho do Mestre. Quando diz embaraçar ou então impedir de alguma forma que estas crianças cheguem até Jesus, é a indiferença dos pais em cuidar delas com a educação evangélica. Então, ele diz que é um erro de lastimáveis consequências espirituais, quando os pais, por indiferença ou por falta de vontade, se negam a orientá-los no caminho que conduz a Deus, que na verdade é a nossa missão com as crianças. Eliseu Rigonati ainda diz que é muito comum vermos em toda parte pais que deixam este compromisso de lado. E nós vamos citar, segundo Eliseu Rigonati, que os próprios espíritas se esquecem deste compromisso grandioso. Existem muitos irmãos que militam no espiritismo, como médiuns, como pregadores, realizam um trabalho excelente, inclusive estão caminhando para Deus e estão elevando a sua própria espiritualidade. Porém, eles são pais, mães, e muitas vezes se esquecem de conduzir os filhos na educação evangélica. Filhos inexperientes que precisavam sim deste cuidado, deste auxílio, da experiência dos pais para serem conduzidos na espiritualidade e no evangelho. Filhos experientes que facilmente se perdem pelo caminho, encontrando uma colheita de lágrimas e sofrimento para si e para os próprios pais. Portanto, é compromisso nosso, é dever nosso conduzir as crianças ao Evangelho e à evangelização nesta casa que nunca parou mesmo com a pandemia. Sábado, às 9h30 da manhã, vocês conseguem ter acesso às aulas online. Ainda no livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel diz que o lar é a primeira escola. E faz um pedido: abre o teu coração à influência de Jesus para que as crianças tenham recursos básicos para a edificação do reino de Deus. Ainda diz que a reabilitação, a recuperação das mentes infantis para o equilíbrio da vida planetária é um trabalho urgente e inadiável para que possamos alcançar a regeneração de todo o planeta. E neste sentido, Erasmo me pede para explicar. Eliseu ainda faz um questionamento: seria possível alcançar o aprimoramento da humanidade sem o amparo à criança? E Erasmo diz: todos nós temos compromisso. Se eu não sou mãe, eu sou professora. Se não, eu sou uma profissional da saúde que atuo também com a infância. Eu sou uma comerciante e entro em contato com crianças vendendo doces. Eu sou tia, eu sou madrinha, eu sou avó. Eu tenho sempre crianças perto de mim.
Como eu trato estas crianças, como eu conduzo a infância. O deixar e vir a mim as criancinhas implica numa responsabilidade coletiva. É afirmar para a criança que ela pode ter o melhor. E é mostrar para ela apenas o que for bom, nobre e belo. Pensem que muitos de nós podem entrar em contato com crianças que têm pais presos, mães viciadas, são criados por avós que passam por inúmeras precariedades. E estas crianças são pequeninas já revoltadas por fome e frio. Como eles podem se tornar adultos melhores? Nós precisamos dizer que eles podem ser melhores, mostrar o caminho do bem através dos exemplos, mas também de apoio, de dedicação, de afirmações positivas. É compromisso coletivo. E ainda, podemos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, mas o meu tempo é curto e eu vou passar para o livro de Emmanuel, onde, mais uma vez, ele nos afirma que a criança que tem contato conosco hoje, através dos princípios da reencarnação, podem estar diante de nós amanhã, desempenhando funções como pais, orientadores ou mesmo chefes. Emmanuel, ele nos diz que nós agiremos com bens e males, e tudo o que fizermos para a criança nos será devolvido. É desta forma que nós sabemos que é compromisso nosso cuidar da infância. Todas as crianças que chegarem até nós devem receber de nós o que existe de melhor no nosso coração, na nossa mente. Os nossos lábios, as nossas ações devem ser medidas e as melhores possíveis. Eu agradeço pela oportunidade que me foi concedida para que possamos finalizar esta palestra. Por favor, fechem os olhos. E neste momento, Senhor meu Deus, fazemos um apelo a todas as crianças. Estes meus irmãos que estão aqui presentes e mesmo os que me assistem em casa. Pensem nas crianças do seu convívio. As professoras, lembrem-se dos seus aluninhos. Eu me lembro das minhas filhas amadas. Que o amado Mestre Jesus derrame sobre nós todo o seu amor e os emissários do bem possam levar até elas a inspiração de coisas maravilhosas. Possam levar a paz, possam levar o otimismo, possam levar a esperança e que eles sejam pessoas formidáveis neste mundo de meu Deus, transformando tudo o que existe neste planeta. Nós agradecemos a participação de Erasmo Gurgel nesta noite e agradecemos a toda a equipe espiritual e material. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite a todos, muito obrigada.